se a gente pega a origem dessa economia do compartilhamento, como a gente voltando lá para o início, ainda tem esse lado social muito grande. Sim. Seriam trocas informais entre pessoas que se baseariam no princípio da confiança. Então, por exemplo, eu vou voltar ao exemplo da furadeira, que eu acho muito bom esse exemplo para ilustrar, né? Eu tenho uma furadeira na minha casa, eu não estou usando a furadeira, eu não me importo em compartilhar com você. Inicialmente seria um compartilhar sem ter uma contrapartida. E aí depois começou a ter a contrapartida financeira. Então você vai me pagar para ter acesso à minha furadeira. Só que à medida que o tempo foi passando, essa relação deixou de ser uma relação informal, né, e mais humanizada, que em tese seria mais humanizada, e à medida que a gente foi monetarizando o processo, a gente caminhou para isso que você está falando, que é a desumanização de toda a atividade. Não só no caso do transporte de passageiros, e até no caso do transporte de passageiros, eu fico pensando o seguinte, você está colocando uma pessoa que você não conhece dentro do seu carro privado. Sim. Porque você está utilizando o seu carro privado, você não está utilizando o carro da empresa. E você está respondendo a uma demanda da empresa por agir de determinada maneira. Então a empresa está moldando a forma de comportamento como você deverá ter naquele momento, naquela circunstância. E também do outro lado, né? Porque o passageiro também ele entende que ele tem que se posicionar em relação a isso, né? Mesmo que ele não queira se posicionar, né? Mas é claro também, eu acho que tem os dois lados, mas com certeza o lado do motorista, no caso do transporte, é o mais atingido, porque, velho, você está ali literalmente ignorando que tem uma pessoa ali com você, né? Então, assim, é uma situação muito complicada essa situação da desumanização e vai, assim, literalmente confrontar com a imagem inicial, assim, vamos revolucionar o mundo. Eu não sei se vocês lembram da origem da Uber, por exemplo, né, das grandes empresas. Quem usava Uber era tido como revolucionário. Sim. Né? Eu até gosto de dar um exemplo, vou me sentir muito velho nesse momento agora, viu, gente? Mas aquele momento, o primeiro download de uma música que eu fiz no Napster, que era um aplicativo para fazer download de música. Eu não era nascido nessa época. Você não era nascido, não. Você nasceu um pouquinho antes, né? E aí, assim, eu me lembro que o download demorou 13 horas para fazer o download de uma música e eu me senti um hacker naquele momento. Falei, porra, fiz um download de uma música que eu teria que pagar por essa música. Eu me senti um revolucionário. Mas hoje a gente usa os serviços de streaming entre, né, os vários que tem aí, e aí a gente não se sente um revolucionário mais, a gente se sente pagando por um serviço. Sim. Então a Uber, a Airbnb, as grandes empresas, a gente fala dessas duas que são as principais, mas existem outras diversas, né? Elas surgiram como um negócio meio até legal, cool, né? Você utilizar um aplicativo, você está indo contra os velhos senhores, os táxis. Então, assim, e a gente vai perdendo essa relação, vai rompendo com essa relação ali de um lado mais social. Hoje está escancarado, como exemplos que você deu agora, que o Marcelo também trouxe, sim, que é uma atividade empresarial. E uma pergunta que eu tenho sempre quando a gente fala da forma de trabalho, é uma discussão muito comum, é a questão de tempo de trabalho, né? Assim, quantas horas por dia, se ao longo do ano dá para ter algumas pausas, como que funciona a sua rotina? Porque eu fiquei pensando, né, quando o Léo falou, eu tenho um aluno que vai ser ótimo para a gente conversar sobre esse assunto, porque ele trabalha com Uber, trabalha em várias plataformas, eu pensei assim, pô, Léo, e ele ainda é seu aluno? Eu falei, pô, que legal, como é que deve ser a rotina dele, né? Como que deve ser? Como que é a sua rotina geralmente? Você trabalha quanto tempo por dia? Como que você faz para estudar? Como que dá para ir meio que driblando toda essa dificuldade desse mercado especificamente? Olha, atualmente eu trabalho aproximadamente de 6 a 12 horas por dia. Há dias que eu trabalho mais. Se a gente for olhar a demanda é 24 horas. Então essa que é a grande ilusão. Porque já houve casos que eu trabalhei de 6 à meia-noite, sem parar, ininterruptas, e eu fiquei na rua e dormi dentro do carro para 3 horas da manhã eu voltar a trabalhar. Então, assim, há uma demanda. Você tem que ser muito organizado, você tem que se policiar bastante para determinar os horários que vai ser interessante para você. Porque o aplicativo, se você não tomar cuidado, ele vai tirar sua vida social. Eu estou tendo um retorno financeiro muito rápido. Pode ser que o valor seja alto ou não, mas é um retorno rápido. E isso te demanda um tempo que cada vez mais você quer mais. Ah, hoje eu fiz R$100 bruto. Não, amanhã eu vou fazer 110, 120. Nossa, então eu consegui R$200 um dia. Quando você for parar para analisar, você não está tendo vida, porque você está por conta do aplicativo.
e o aplicativo entende, porque é um algoritmo por trás, ó, esse cara aqui ele pode sacrificar mais horas por dia. Eu hoje trabalho em horários específicos, eu determinei que eu vou trabalhar de 6 a no máximo 12 horas por dia. Considerando que antes eu trabalhava 8 horas no emprego, eu gastava 1 hora de almoço mais 2 horas para se locomover. Mais do que isso, para mim, não é saudável. Aí a minha rotina ela é flexível. Eu começo trabalhando de manhã, de 6 da manhã até 9, 9 horas eu paro, vou para casa, estudo, resolvo as minhas coisas, meio-dia eu volto, trabalho no horário do almoço e depois eu volto às 18 até 22, 23. Depende muito da demanda. Mesmo que a demanda estiver alta, eu já determino os meus horários. Porque às vezes a demanda aumenta, se você não se policiar, você vai ficar o tempo todo. Já teve dias de, vou trabalhar só até 10 da noite. 2 horas da manhã eu tava fazendo entrega, velho. Fritando ali. E quando você tava no cursinho, como é que era? Como que eu fazia no cursinho? Quando eu ia de carro, eu já aproveitava o horário que eu saía do serviço para pegar corrida ou para fazer entrega. Então eu aproveitava que eu tinha 30 minutos, 1 hora, já fazia 1 ou 2 entregas. E finais de semana. Aí quando eu tinha 2 serviços, eu pegava o meu final de semana inteiro, sacrificava tudo, ficava no aplicativo para complementar a renda, e quando eu comecei a ficar por conta, não. Aí eu comecei a escolher os horários. Porque o momento que você liga o aplicativo, ele começa a chamar. Pode ser que a chamada não é interessante, você vai escolher uma corrida ou outra, mas ele chama o tempo todo. Há horários que vai chamar mais, então são os horários que eu acho que é mais interessante eu estar disponível. Como eu tenho que prestar um bom serviço, é assim, eu tenho que dormir bem, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que estar descansado. E a gente não entende isso no início. Porque você está muitas horas online, você vai achar motorista que dormiu 3 horas, 4 horas por noite. Você fala, velho, como que você consegue? E vira um risco até mesmo para a pessoa que contrata o serviço, né? Porque assim, acho que o passageiro ele não se preocupa em saber se o motorista está dormindo bem ou não, se o motorista está descansado ou não. Sim. A empresa não preocupa com isso, né? A empresa não vai controlar, chegar e falar assim, peraí, você não parou durante 20 horas. Eles não estão... Muito pelo contrário, né? Você falou que às vezes eles vão te bonificar para você ficar mais tempo, né? A única empresa que começou tem pouco tempo, a mudar essa filosofia foi a Uber. Porque ela estava perdendo muito motorista, muito acidente, porque põe risco em vida de qualquer pessoa. Hoje, só para carro, porque a demanda é maior, ela limitou 12 horas ininterruptas. Trabalhou 12 horas, você é obrigado a descansar 6. Mesmo que você não queira, o seu aplicativo não aceita mais chamada. Agora, para a moto, não. Então, ela está moldando isso ainda. E às vezes você está com vários aplicativos, aí um você teve que parar, você ligou Exatamente. Outro, né? Acaba que quem quer ficar por conta vai trabalhar mais do que 12 horas. Porque 12 horas ininterruptas na Uber, você tem outras empresas. Você tem a Pop, você tem a Cabify, você tem a Homodrive, você tem a Driver. Eu fiquei 12 horas na Uber e nas outras empresas. Elas não estão contabilizando. Você tem muito amigo.